No coração do sertão, onde a caatinga respira segredos tão antigos quanto a própria terra, existe um tesouro que ninguém deveria procurar. Não é ouro que mata no sertão, é a promessa dele. Meu avô costumava dizer: menino, se você ver fogo azul na caatinga, corra. Não olhe, não volte, porque a botija não escolhe quem encontra, ela escolhe quem consome. Hoje vou te contar o que realmente acontece quando alguém desenterra uma fortuna amaldiçoada. E te garanto, no final desta história, você vai entender por que alguns sertanejos preferem morrer pobres. O chamado do fogo. Era noite de lua nova quando José Ferreira viu pela primeira vez uma chama verde azulada, dançando sobre a terra seca, a uns 50 metros da sua casa. Não era fogo comum. Não queimava nada, não soltava fumaça. Apenas esperava. A botija, o dinheiro dos antigos, cangaceiros, coronéis, fazendeiros ricos, todos enterravam fortunas em potes de barro para esconder de ladrões e da guerra. Mas o povo do sertão sabe uma verdade que não se conta para os de fora. A botija não é apenas um pote com moedas. É uma armadilha viva, tecida de ambição e desespero. José conhecia as regras. Todo sertanejo conhece. Silêncio absoluto. Nunca olhar para trás. Cavar rápido, pegar o tesouro e sair antes do amanhecer. Simples, né? Mas tem uma coisa que ninguém te conta sobre a botija. O que você encontra dentro do pote não é sempre o que você espera. Às vezes são moedas de ouro, resplandecentes como promessas de uma vida nova. Outras vezes são joias que valem fortunas inteiras. Mas há casos, e esses são os que fazem os velhos baixarem a voz, onde o pote está vazio, completamente vazio. E mesmo assim, a maldição já começou. José pegou a pá, o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que o mundo inteiro podia ouvir. A primeira pasada na terra foi fácil, a segunda também. Na terceira, o vento parou. Todo o vento, de uma hora para outra. E então ele ouviu um assobio fino, agudo, que vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. O assobio se transformou em algo pior. Uma gargalhada rouca, gutural, como se viesse do fundo da própria terra. José tentou continuar cavando. As mãos tremiam. A gargalhada ficava mais alta, mais próxima, mais real. E quando ele não aguentou mais, quando o terror foi maior que a ganância, ele olhou para trás. No mesmo instante, o silêncio voltou. A chama verde sumiu. E quando José olhou para o buraco que tinha cavado, não havia nada. Apenas terra. Terra e a certeza de que algo tinha mudado nele para sempre. O guardião e o pacto de sangue. Mas quem ou o que ri na escuridão? Quem guarda a botija? Existem duas versões dessa verdade, e ambas te gelam a espinha. A primeira, o antigo dono morreu e sua alma ficou presa ao tesouro, condenado a vagar pela caatinga, protegendo na morte o que não pôde levar na vida. Só pode ser libertado se alguém pegar a botija. Mas aqui está o preço. Quem pega, toma o lugar dele. Você se liberta da pobreza para se tornar prisioneiro eterno de um pote de barro. A segunda versão é pior, muito pior. Dizem que antes de enterrar a fortuna, os antigos faziam um pacto. Não com Deus, mas com o que vive nas sombras da caatinga. Uma entidade sem nome, um demônio do mato que aceita guardar o tesouro em troca de uma promessa. A alma de quem o encontrar. Os cangaceiros sabiam disso. Lampião enterrou fortunas que nunca foram achadas. Não porque estavam bem escondidas, mas porque quem procurava desaparecia. Ou voltava louco, murmurando sobre vozes na terra e sombras que seguem. Botija era o plano B dos violentos, dos desesperados, dos que tinham tanto a perder que estavam dispostos a condenar desconhecidos futuros para proteger o ouro presente. E o ritual? Ah, tem ritual. Você não pode simplesmente cavar. Para acalmar o guardião, é preciso fazer uma oferenda, uma oração específica, às vezes dita em nome do próprio mal.
Sem o ritual, a botija se afasta, literalmente se move na terra, ou o guardião te persegue por roubar o que não é seu. Maria das Dores sabia disso. Ela era benzedeira, conhecia as orações, os nomes que não se dizem. Quando seu marido ficou doente e não havia dinheiro para remédio, ela fez o impensável. Procurou a botija, encontrou o fogo, fez a oferenda, 3 velas pretas, rapadura e cachaça derramada na terra. Murmurou palavras que aprendeu com a avó e começou a cavar. Desta vez, não houve gargalhadas, não houve assobios, apenas um silêncio pesado, sufocante, como se a própria noite estivesse segurando a respiração. E ela achou. Um pote de barro rachado nas bordas, pesado. Moedas de ouro cintilavam à luz da lanterna. Maria chorou de alívio. Pegou o pote e correu para casa, sem olhar para trás, sem agradecer, sem fazer a última parte do ritual. Ela não sabia que o pior ainda estava por vir. A maldição que caminha, porque a botija tem um segredo que poucos sobrevivem para contar. Ela não fica parada. O fogo que você vê na caatinga não marca onde o tesouro está, marca onde ele esteve. O guardião usa esse fogo para te atrair, para te guiar até uma armadilha, para te fazer quebrar o silêncio de medo. E em algumas regiões do sertão, onde a maldição é mais antiga e mais forte, dizem que o pote se move sozinho, um pouco a cada noite, seguindo a sombra do sol, ou os feitiços do guardião, ou simplesmente a vontade da própria terra de não ser violada. Antônio Caçador marcou o local do fogo com uma cruz de galhos. Voltou de dia, de pá e coragem. A cruz estava lá, intocada. Mas o local onde a terra parecia mexida, afundada, estava 5 metros adiante. Ele cavou a noite inteira no lugar errado, e quando amanheceu, exausto e de mãos vazias, jurou que ouviu aquela gargalhada de novo. Mas para quem realmente quer a botija, para quem está disposto a pagar qualquer preço, existe um último ritual, o mais sombrio de todos: o sacrifício do galo preto. Dizem que o guardião é tão faminto por vida que, para forçar o tesouro a parar de se mover, para obrigá-lo a se revelar, é preciso derramar sangue, um galo preto de preferência, ou um bicho de estimação, algo que você ame. O sangue espalhado na terra é o pagamento. A botija exige uma vida para ser revelada. Maria das Dores não sabia disso. E foi por isso que sua fortuna durou apenas 40 dias. Os 40 dias de tormento. Nos primeiros dias, tudo parecia um milagre. O marido se curou. A casa foi reformada. Comida na mesa, roupa nova, respeito na vila. Maria era a mulher que tinha vencido a miséria. Mas na primeira semana, começaram os pesadelos. Sonhava com mãos de terra arranhando sua porta, com o pote de barro se movendo sozinho pela casa, com uma voz que chamava seu nome do lado de fora, na escuridão. Na segunda semana, ela parou de dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o fogo verde e a gargalhada, sempre a gargalhada. Na terceira semana, o dinheiro começou a queimar na mão dela. Literalmente, cada moeda que tocava ficava quente, insuportável. Ela gastava compulsivamente, em bebida, em festas, em coisas inúteis, só para se livrar do ouro. Porque essa é a verdadeira maldição da botija. Você tem 40 dias para gastar todo o dinheiro. Se não conseguir se desfazer de toda a fortuna nesse prazo, o guardião retorna e leva não só o ouro de volta, mas sua alma junto. O dinheiro da botija não serve para construir uma vida, ele serve para destruí-la. Maria tentou doar, tentou enterrar de novo, mas o dinheiro sempre voltava. Aparecia nos bolsos, embaixo do travesseiro, dentro de potes na cozinha. A família começou a ter medo dela. Os vizinhos evitavam olhar nos seus olhos. No 40º dia, Maria das Dores sumiu. Encontraram apenas suas roupas ao lado de um buraco recém-cavado na caatinga. E ao lado das roupas, um pote de barro vazio. Completamente vazio.
Mas à noite, dizem que se você passar por aquele lugar em noite de lua nova, pode ver uma chama verde-azulada dançando sobre a terra. E se você for tolo o suficiente para se aproximar, vai ouvir uma voz de mulher murmurando: não cave, não pegue, deixe a terra em paz. A verdade que o sertão guarda. A botija não é uma lenda sobre riqueza, é um aviso sobre ganância. No sertão, onde a vida sempre foi dura e a sobrevivência um milagre diário, a promessa de ouro fácil é tentadora demais. Mas as histórias estão aí para lembrar. O caminho mais rápido para a riqueza é também o caminho mais rápido para a ruína. Porque, no fundo, todo mundo que procura a botija já sabe a verdade. Não se procura ouro enterrado por desespero. Se procura porque se acredita que dinheiro amaldiçoado é melhor que pobreza honesta. E talvez seja, por 40 dias. Meu avô morreu pobre, mas morreu em paz. Nunca procurou a botija, mesmo quando a fome apertava. Dizia que preferia confiar no suor do que no fogo da caatinga. Ele tinha razão. Porque no sertão, a terra guarda mais que tesouros. Guarda as almas de todos que ousaram desafiá-la. E se você, uma noite dessas, ver uma chama azul dançando no horizonte, não se aproxime, não cave, não olhe para trás. E pelo amor de tudo que você tem de sagrado, não pegue o pote, porque a botija sempre cobra seu preço, sempre.